tudo bem com vocês? Bate-papo sobre o universo infantil e hoje o nosso tema é: por que irmãos são tão diferentes? Por quê, hein, gente? Antes de começar o nosso bate-papo e falar sobre isso, eu queria te perguntar quantos filhos você tem? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Como você lida com as personalidades diferentes das crianças aí? Deixa aqui pra mim também nos comentários que eu quero saber. E por que você acha que as crianças são tão diferentes? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. Vem comigo. Muitas mães me falam assim: mas eu trato os meus filhos de maneira igual. E um é mais dependente, anda atrás de mim o dia todo, o outro é independente, faz tudo sozinho. Ou então, a minha filha é tímida demais e o meu outro filho, o irmão, é extrovertido. Bom, para começar, a gente pode falar que a expectativa é da sociedade e nossa que esses irmãos sejam iguais, por terem nascido na mesma família e viverem sobre as mesmas regras e crenças. Porque se a gente for pensar bem, é só expectativa mesmo. Que vai sendo frustrada, aliás, porque tem tudo para essas crianças serem diferentes. Pensa na genética. Tem pesquisas que dizem que os irmãos são, em média, 50% similares geneticamente. Então, mesmo você sendo muito parecido com seus irmãos, você ainda é diferente. E os gêmeos idênticos, né? Que fisicamente, geneticamente, também são iguais, mas têm temperamentos e personalidades diferentes, não é? Eu falei aqui, inclusive na semana passada, que como se desenvolve a personalidade, né? Então, a personalidade se desenvolve a partir da combinação de características genéticas que nasceram com você, as experiências que você viveu em família e as experiências que você teve com outras pessoas fora da família, em sociedade. Aí a gente tá falando de escola e outros. Então, combinação genética que você carrega de temperamento, de jeito de ser, já não é igual dos seus irmãos, né? Já tem possibilidade de não ser, muito grande de não ser igual aos seus irmãos. Vamos pensar, então, em experiências que você viveu em família. Indo lá no começo da sua história, quando os seus pais te tiveram, estavam pensando em te gerar ou não estavam pensando em te gerar, né? O primeiro filho gerou uma expectativa nesses pais. Sentimentos, medos, anseios. Os pais estavam, eles pessoalmente, no momento de vida deles. Muitas vezes de amadurecimento, de questões financeiras que também estão envolvidas nesse processo. Esses pais tinham grana para bancar essa criança? As coisas estavam difíceis ou não? Que momento esses pais estavam vivendo? Essa criança foi planejada ou não? Tudo isso influencia nas experiências que eles vão ter com essa criança que vai chegar. Porque num segundo filho, por exemplo, eles estão caindo, meu negócio aqui tá difícil. Porque num segundo filho, por exemplo, pode ter sido planejado o segundo filho, as condições financeiras podem estar melhores ou piores. Os pais já sabem como é ter um bebê, estão muitas vezes mais seguros. A relação do casal também interfere. Como está esse casal agora? Como que está essa relação? Uma outra coisa, o contexto social da época. O que está acontecendo no mundo quando aquela criança nasceu? Entende? Como são muitas coisas que vão fazer com que a experiência seja diferente para os pais e para as crianças. Aí a gente tem um outro ponto, que é como cada um recebe e lida com essa experiência vivida. A percepção
de cada filho sobre a realidade é diferente por conta dos processos intrapsíquicos que acontecem na mente e se iniciam ainda bebês. Esse mecanismo nos faz interpretar os fatos de forma muito particular. Uma viagem de férias, por exemplo, pode ser encarada de maneira diferente entre os irmãos. Um pode ter sido espetacular a viagem, para o outro não ter sido nada especial, né? A maneira com que cada um compreende e interpreta as coisas que estão à sua volta é única. Outro ponto importante: embora os pais acreditem que estão dando o mesmo tipo de educação aos filhos, na prática não é isso que acontece. Primeiro, cada um sente o afeto de um jeito. E aí a gente tem questões também de afinidade, de temperamento, que é o seu jeito de ser, gênero, idade, que também vão influenciar nessas relações. Existem teorias que dizem que a ordem de nascimento dos irmãos acaba demarcando a função de cada um na família e o modo como cada um age. Nas minhas leituras e estudos, eu acredito muito mais nas questões que eu já apontei aqui para vocês, né? De genética, de experiências familiares diferentes, e que a ordem dos nascimentos vai ter muito mais a ver com a maneira com que esse indivíduo vai buscar se destacar, as expectativas que são geradas sobre ele nessa família. A ordem dos nascimentos pode influenciar sim, mas por toda essa junção de fatores, não só pela ordem do nascimento em si. Tudo deve ser levado em consideração. E conforme as crianças vão crescendo, vão acrescentando à formação deles outros fatores do convívio em sociedade, por exemplo, as amizades, relacionamento com os professores, com os avós, doenças, morte, tudo isso é interpretado de maneira diferente pelos irmãos, mesmo tendo recebido a mesma orientação dos pais. E aí, a pergunta clássica: por que você não é igual ao seu irmão? Só tem uma resposta: porque é impossível. E quando uma criança é percebida pelos pais de forma singular, né, percebendo como ela é única e especial, sem comparações com os demais e os irmãos, né, exaltando as suas qualidades e os seus defeitos também, por que não? Isso ajuda ela a desenvolver aquilo que é único dela, né? E o que a faz ser autêntica e especial do seu jeito. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Um beijo. Tchau.